Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira, sou fundador da DAP Engenharia, sou engenheiro de controle e automação. Estamos aqui no canal da DAP Engenharia e hoje o nosso convidado aqui é o Leandro. Obrigado, Dario. Olá, meu nome é Leandro, eu sou engenheiro de controle e automação e diretor aqui na DAP também. E hoje eu vim explicar um pouco para vocês sobre eletrônica analógica e digital. Legal galera, mas antes da gente iniciar, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para as notificações. Vamos lá? Galera, eletrônica, assunto muito interessante hoje. Eletrônica, pessoal, a palavra vem de elétrons. Na eletrônica, o processamento é em baixa tensão, por meio dos semicondutores, tá? Então, nós temos aí a eletrônica analógica e a eletrônica digital. A eletrônica digital, ela vai fazer o processamento aí de nível alto e nível baixo. Por isso, digital, de dígito 0 e 1. A eletrônica analógica, como o próprio nome diz, a semântica diz, ela faz analogia, comparação, entendeu? Então ela tem um sinal de entrada e faz o processamento e tem um sinal proporcionalmente, né, na saída. Esse processamento analógico, ele é muito antigo, ele vem lá da época de quando trocamos as válvulas mecânicas dos rádios, né? Trocamos por transistores. Então, agora vamos fazer um gráfico simples aqui. Então eu tenho aqui tensão e tenho aqui tempo, certo? Eu tenho aqui 24 VCC e aqui eu tenho 0, certo? Então eu vou fazer o gráfico aqui da eletrônica digital. Então eu tenho aqui 0 por um tempo, e aí eu tenho 24, e aí eu tenho um tempo aqui de 24. E aí eu tenho um perfil de onda quadrada, pessoal. Passando aqui para o sinal analógico, fazer 24 VDC também, eu vou ter aqui, pessoal, um perfil diferente. Ela vai partir de 0 e ela vai aumentando gradativamente. E aí eu volto uma senoide aí. Por que esse perfil? Pessoal, porque esse perfil aqui, a eletrônica analógica, ela é por variação. Bom, pessoal, então qual que é a diferença de analógico e digital? Então, primeiro, digital. Digital, a gente tem que pensar que só tem dois estados. Ou é 1 ou é 0. Ou é ligado ou é desligado. Ou está presente ou não está presente. Então, por exemplo, um botão, um push button. Ou ele está apertado, acionado, ou ele está desapertado, desacionado, em repouso. Um sensor de presença, ou tem presença ou não tem presença. Já a analógico não, ele tem mais estados, não é só dois, tem vários. Um bom exemplo é a temperatura, por exemplo. A temperatura, ou eu tenho 0 grau, ou eu tenho 10 graus Celsius, ou eu tenho 20 graus Celsius, ou eu tenho 30, ou eu tenho 100. Então, na verdade, eu tenho várias informações num espaço de tempo. E aí, qual que é a aplicação prática disso? Vamos pensar num CLP. CLP, eu posso ter as entradas digitais, as entradas analógicas, as saídas digitais e as saídas analógicas. Então, exemplos de entradas digitais. O botão que eu falei. O botão ou ele está apertado, por exemplo, 1, que indica nível alto, apertado, ou ele não está apertado, 0, que é nível baixo. Na indústria, o mais comum para sinal digital é de 0 a 24 volts. Se tem 0 volts aqui na entrada, significa que não está acionado, por exemplo. Falando então das saídas digitais, são elementos que também têm dois estados na saída. Por exemplo, uma lâmpada poderia trabalhar como uma saída digital. Ou ela está acesa, que é 1, ou ela está apagada, que é 0. Um exemplo de entrada analógico seria um medidor de temperatura, um sensor de temperatura, ou um medidor de pressão, um sensor de pressão. Normalmente na indústria, o mais usual para sensores que trabalham com variação de tensão, 0 a 10 volts. E para sensores que trabalham com variação de corrente, 4 a 20 mA. E aí vai depender da aplicação qual que é melhor utilizar. Então, um sensor de temperatura. Então ele entrou, por exemplo, aqui com 5 volts. 5 volts, vamos supor que indique 20 graus Celsius.
E aí a saída analógica, ela também é uma saída que pode variar. Eu posso mandar uma saída analógica de 0 a 10 volts para um transdutor de pressão que vai variar aí entre 1 e 10 bar, por exemplo. Então, na verdade, eu dou um comando aqui que vai 1 volt, por exemplo, e vai passar pelo transdutor mandando 2 bar. Se eu aumento a tensão, vai para 2 volts, ele vai variar aqui no transdutor, mandar, por exemplo, 4 bar. Então, galera, aqui nós estamos no chão de fábrica, tá? Estamos num CCM, Central de Controle de Motores, e aqui nós temos o CLP. Nós temos aqui, ó, entradas digitais, que é o código ID, tá? Todos esses cartões que estão com o código ID, eles são ID-IN, tá? ID de digital, entradas digitais. Aqui eu tenho os cartões Safe, tá? São esses vermelhos, são cartões de segurança, tá? Então eles são entradas digitais de segurança, safety. Eu tenho os cartões aqui analógicos digitais, tá? Então eles são entradas analógicas, tá? E digitais. Tenho aqui saídas digitais, que é esse OD, Out, né? E tenho aqui saídas digitais de segurança, que é o Safety. Bom, agora eu vou explicar o processamento de sinais, começando pelo processamento do sinal analógico. Antes, como o Dario falou, as coisas funcionavam por comparação com válvulas, né? Então, era um tipo de processamento mais analógico até. Agora, os CLPs, o que eles fazem? Eu tenho a entrada analógica e aí internamente ele tem um conversor que vai converter para digital, e por meio dessa conversão ele vai fazer algumas comparações para conseguir identificar para determinada corrente, por exemplo, determinada tensão de entrada, qual que é a temperatura que aquele sensor está medindo. Então vou tentar explicar isso aqui no gráfico. Como é que funciona? Vamos pegar um exemplo de um sensor de temperatura que está medindo corrente. Ele está fornecendo a corrente lá para o CLP, e aí ao longo do tempo eu estou medindo aqui, está dando uma curva mais ou menos assim, tá? Como que o CLP vai processar esse sinal? Primeiro ele vai pegar esse sinal analógico e vai dividir aqui, né, de acordo com a resolução do processamento de entrada, né? Então assim, quanto melhor a resolução desse conversor, mais fiel vai ser a leitura do CLP em relação ao que está acontecendo na prática. Quanto menor a resolução, ou seja, quanto menos divisões ele conseguir fazer aqui na corrente, menor vai ser a precisão. Então, eu peguei esse exemplo, 1 e 1 mA, né? Então aqui ele está medindo isso, aí depois ele salta, né? Então ele vai fazendo isso aqui, né? E aí o que acontece? Qualquer ponto que eu pegar dessa reta aqui, ele vai interpretar como esse nível, digamos, 6 mA. Então, se eu pegar qualquer item aqui nessa curva que passou por aqui, né, dentro desse tempo, ele vai interpretar como 6 mA. Então, mesmo que eu tenha uma pequena variaçãozinha aqui, né, digamos de 5.9 até 6.1, né, como a minha resolução aqui está em 1 mA, ele vai pegar como o mesmo valor. E aí internamente ele vai tratar isso com um gráfico, né, da característica do sensor que eu estou utilizando, de corrente, por exemplo, por temperatura. Então digamos que o gráfico característico aqui, né, é de 4 mA a 10 mA, e aí ele vai mostrar aqui, por exemplo, que eu lendo aqui 6 mA, ele dá 100 graus Celsius. E aí internamente o CLP então vai pegar isso aqui, mediu a corrente de entrada por meio dessa divisão, foi lá na curva característica lá do sensor, então 6 mA deu 100 graus Celsius. A hora que ele chegar aqui e fazer uma outra medição, né, por exemplo, nesse nível aqui, por exemplo, 8 mA, né? Aí aqui 8 mA, né? Daria, por exemplo, 120 graus Celsius. E é assim que ele processa o sinal analógico. Agora eu vou explicar o processamento do sinal digital. Então agora eu vou explicar o processamento de sinais digitais. Vou pegar um exemplo prático para vocês, que aqui na DAP a gente usa nas adequações NR12.
Por exemplo, o acionamento bimanual de uma prensa, tá? Para que a prensa seja acionada, eu tenho que estar lá com os dois botões apertados ao mesmo tempo, com uma diferença de milissegundos. Se tiver os dois botões apertados, aciona. Se não tiver apertado, se eu apertar só um, não vai acionar. E aí, como que funciona isso, né? Como que é o processamento disso? O processamento disso acontece por meio de uma porta E, né? Numa porta E, eu vou ter lá um botão, outro botão. Um botão vai dar um nível alto ou baixo, outro nível alto ou baixo, e aí eu tenho uma saída, vou chamar de saída A, né? Que vai determinar aí se a minha prensa, o meu atuador executa o trabalho ou não, né? Então, como eu falei, o que tem que acontecer? Quando eu dar o comando nos dois, tem que acionar. Se eu der o comando em um só, não pode acionar. Essa é a porta E, tá? Um acionado e o outro acionado liga. E aí vamos fazer a tabela verdade dela, que é a tabela onde a gente verifica quais são as saídas correspondentes às entradas que a gente está oferecendo aqui para o circuito que está processando o sinal. Então, por exemplo, tem a entrada B1, a entrada B2 e aí aqui a saída A. Quando eu entro em nível baixo, por exemplo, botão solto, e nível baixo, botão solto, o processador E vai me dar saída baixa, ou seja, não atua. Quando eu entro com o botão 1, nível baixo, botão 2, nível alto, botão 1 e botão 2, ou seja, 0 e 1, vai dar 0. Eu tenho que estar com os dois acionados. Quando eu estou com o botão 1 acionado e o 2 não acionado, a saída também não aciona, não atua. E quando eu estou com um acionado e o 2 também acionado, aí sim a saída atua 1. Beleza? Aproveitando para explicar aqui, né, além da saída A pura aqui, né, ou seja, eu tenho a entrada 1 e 2, vamos supor lá que meu atuador ele atua quando está no nível baixo e não atua quando está no nível alto. Ao invés de uma porta E, eu posso usar uma porta E inversora. E aí já tem aqui essa simbologia dela, né? Aproveitando a própria porta E. Ao invés de sair o A, vai sair o A barrado. Aí eu vou aproveitar aqui a própria tabela verdade do A e colocar aqui como que vai funcionar, né? O A barrado, que é o símbolo aí de inverso, né? Então quando o A é 0, o A barrado é 1. Aí fica fácil aqui, ó. 1 e aqui 0. Então agora eu vou explicar o processamento de sinal digital com a porta OU. Mesma coisa, vou pegar um exemplo prático. Quando a gente faz automação numa máquina aqui, a máquina é grande e aí tem vários locais, né? Eu vou usar de exemplo 2 locais, por exemplo, que eu posso dar o start da máquina ou eu posso desligar a máquina. E aí o meu CLP vai entrar lá, duas entradas, B1 e B2, que são dois botões que podem ligar a máquina. Então eu apertei um ou outro, por isso a porta OU, a máquina tem que ligar. E aí como que funciona a simbologia? A primeira simbologia aqui da porta OU é essa aqui, né? Eu tenho a entrada B1, a entrada B2 e aqui a saída A. Então vamos lá fazer a tabela verdade. Então assim, se eu não apertar o botão 1 e não apertar o botão 2, a máquina não liga, 0. Aí eu apertei o botão 1 e não apertei o botão 2. Como é qualquer botão que eu aperto tem que ligar, a máquina liga, 1. Não apertei o botão 1, mas apertei o botão 2. Então assim, não apertei ou apertei, tem que ligar. Qualquer um dos dois que eu apertar tem que ligar. E se por um acaso tem duas pessoas apertando os dois ao mesmo tempo, aí a máquina liga também. O mesmo caso é, né, se eu quiser usar uma saída inversa aqui, né? A máquina liga em nível baixo, ou então eu tenho algum outro tipo de atuador que eu quero colocar que quando é nível baixo é que acontece o que eu gostaria que acontecesse. Mesma coisa que eu tenho uma porta ou invertida, né? Aí a simbologia é essa, A barrado, e aí basicamente é só inverter aqui o A, né? Então, entrada nível baixo em um, nível baixo em outro, saída alto, nível alto em um, nível baixo em outro, saída baixa.
nível baixo em um, nível alto em outro, saída baixa, invertido, nível alto, saída baixa também. Então vocês viram aí o que é sinal analógico, digital, os processamentos desses sinais, e essa eletrônica digital foi o que revolucionou aí todos os equipamentos que a gente consegue mexer hoje, né? Por exemplo, hoje nós temos mais tecnologia embarcada num celular, porque as coisas foram diminuindo, tudo é formado hoje por essas portas E's e O's ali nos circuitos integrados dos computadores e tudo mais, e cada vez menores, cada vez mais potentes, né? Então, como eu falei, né, a gente tem mais tecnologia hoje no celular do que no foguete que foi até a Lua lá na década de 70. Então, com isso a gente consegue entender como que essas coisas funcionam e, mais importante, né, a aplicação prática aí no dia a dia, assim como nós fazemos aqui na DAP. Galera, um vídeo muito interessante também, para vocês verem, é o de grandezas elétricas do nosso canal aqui. Um vídeo que explica aí as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência de uma forma muito didática. Aqui, pessoal, nós temos exemplos, né, na prática, né, aqui eu tenho um inversor de frequência, tá? Ele é utilizado para variação de velocidade de motores em geral. E eu tenho aqui um multimedidor, certo? Um multimedidor aqui para instalação em entrada, né, para monitoramento e gestão de consumo de energia elétrica, tá? Nós temos também aqui na DAP projetos de eficiência energética, então nós utilizamos esse cara. Nós temos aqui um transformador de corrente. Aqui nós temos um inversor de frequência em que ele tem as entradas, vocês podem ver aqui, ó, que ele tem as entradas analógicas, tá? Eu tenho entradas analógicas aqui, eu tenho entradas de run, stop, jog, todas elas são digitais, tá? Então são todas entradas digitais. Eu tenho também saídas digitais para acionamento de relé, acionamento de aviso, uma entrada digital do CLP, um aviso, né, para fazer a interação aí com a automação da máquina, certo? Tenho saídas aqui a contato seco, certo? Que é saídas a relé, né? Saídas a relé, e tenho entradas analógicas e saídas analógicas. Nesse cara aqui, que é o nosso multimedidor, nós temos ligado nele, né? Nós temos aqui os bornes de ligação. Então, eu tenho uma conexão que ele faz via rede, certo? Tenho conexão via rede aqui, o Modbus. Eu tenho também um cartão aqui nele, espetado, tá? Que eu tenho a Ethernet para fazer comunicação com o meu dashboard, tá? E aí eu tenho as entradas que vêm do meu transformador de corrente. Essas entradas aqui, pessoal, elas vêm desse carinha aqui, que ele manda uma saída analógica para o meu multimedidor. Então, vocês podem ver aí que é utilizado a parte analógica também aí para instrumentos de medição. Então, na instrumentação hoje ainda é muito utilizado, né, nos transmissores, nos elementos de campo, o sinal analógico aí nos instrumentos de medição, sensores de temperatura, pressão, todos esses tipos de medições, células de carga para peso, todos eles trabalham com sinal analógico. É mandado para o transmissor manda isso via rede, certo? E aí todo o processamento é digital. Então nós temos muito no meio industrial essa interação da eletrônica analógica e eletrônica e digital, as duas trabalhando junto e muito bem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eletrônica analógica e digital. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês no início do nosso canal aí, falei que nós íamos chamar aqui profissionais muito qualificados, né? Hoje está aqui o Leandro, engenheiro de controle de automação, tem muito conhecimento na área também. Obrigado, Dario. Obrigado pela oportunidade aqui de participar e contribuir um pouco, e venho mais vezes. Com certeza. Pessoal, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like lá e ative o sininho, tá? É muito importante pra gente, e fiquem todos com Deus. Um abraço.
Um abraço.